Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Zona Sul, prezados amigos que sempre estão conosco. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez para podermos fazer uma reflexão que nos ajude a vencermos esses tempos de dificuldades, de crise, de problemas que nós estamos passando ultimamente. Nós que fazemos a Igreja Batista Zona Sul, ficamos aqui na Academia Cristã, pertinho do Shopping Center Recife, em Boa Viagem. Você é nosso convidado a estar conosco em nossos cultos presenciais, sendo que nesses primeiros 2 domingos agora do mês de março, esses cultos estão em suspenso por conta do lockdown que estamos enfrentando em nossa cidade mais uma vez. Mas quando isso passar, nosso terceiro domingo de março aqui, nós esperamos contar com você e com a sua presença lá com a gente também. Todos os domingos às 17 horas nós estamos nos reunindo lá. Nós queremos também dar parabéns a todas as mulheres, que compõem a nossa comunidade de fé, bem como também a todas as mulheres em geral, aquelas que têm essa honra, esse prazer de serem mulheres. Amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres e vai o nosso abraço, o nosso parabéns a cada uma de vocês. Que vocês possam serem muito felizes, que Deus as abençoe e as guarde sempre em tempos de crise ou não tempos de crise, mas que Deus esteja com cada uma de vocês. E por falar em tempos de crise, eu queria começar essa reflexão perguntando para você: você já viveu algum momento em sua história de vida em que parece que essa história estava totalmente bagunçada, desorganizada? Você já viveu alguns momentos em que as impossibilidades da vida, na verdade, pareciam muito maiores do que você e do que o que você poderia fazer? Você já teve a sensação, em algum período da sua vida, de estar vivendo dentro de uma camisa de força, que você não poderia se livrar dela, seria impossível se livrar dela de alguma forma, de alguma maneira? Enfim, o que fazer quando estamos vivendo tempos de crise? Nós queremos falar sobre esse tema hoje. Como passar por tempos de crise, lições de uma mulher de fibra. Como passar por tempos de crise, lições de uma mulher de fibra. E para isso vamos usar a história de uma mulher chamada Ana, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 a história dessa mulher, que é uma história extraordinária. Diz assim esse texto bíblico: havia um homem chamado Elcana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Elcana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os podia ter. Todos os anos Elcana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Elcana apresentava o seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas, e a Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado os filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado os filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem nenhuma vontade de comer. Apesar de receber a porção dobrada, a porção especial, ela não tinha nenhuma vontade de comer aquilo. Ana, por que você chora? Perguntava Elcana, seu marido. E por que você não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, Elcana tentava fazer uma compensação emocional, tentava ajudar a sua esposa que não podia ter filhos. Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez ao Senhor o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava e viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estava bêbada, pensou que ela estava embriagada. Até quando você vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. E Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra bebida forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. E disse ali:
Nesse caso, vá em paz, que o Senhor Deus de Israel conceda o que você pediu. Muito obrigada, disse ela. Ache a tua serva graça em teus olhos, exclamou. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu semblante e o seu rosto já não era triste. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto e nos ajude nessa reflexão sobre tempos de crise e lições de uma mulher de fibra para cada um de nós. Em tempos de crise, Ana nos ensina a suportar a dor, o sofrimento sem reclamações, sem reclamar. E isso não é fácil. Esse é um aspecto incrível dessa história. O fato de que Ana, nós verificamos em todo esse relato que eu acabei de fazer a leitura para os irmãos e amigos aqui, em nenhum momento Ana, ela na verdade reclama, ela se queixa da situação dela. Ela sofre com a situação dela, ela sente a dor da situação dela, mas ela não tem nenhum tipo de queixa ou roga praga contra Penina ou qualquer coisa dessa natureza. Apesar de Penina provocar insistentemente, como diz o texto bíblico, severamente, para embravecer, para fazê-la tirar do sério aquilo que era o seu estado emocional. Penina zombava dela, Penina na verdade a irritava, tentando fazer com que ela perdesse o seu controle emocional, mas em nenhum instante da história ela perde esse controle emocional. Ana age sem dirigir uma palavra sequer contra Penina em todo o relato que nós fizemos aqui. Ana sofre, Ana chora, Ana se entristece, Ana se angustia, Ana experimenta a aflição, como ela diz aqui, ela tem fastio, ela não come, mas em tudo isso ela não perde o seu controle emocional. Ela não perde a sua razão, ela não perde a sua maneira de ser em hipótese nenhuma. E aí está exatamente a primeira lição que a gente pode aprender dessa mulher de fibra. Passar por problemas, passar por dificuldades, passar por tempos de crise sem reclamações, mas firme ali no Senhor. Firme nas suas convicções, firme naquilo que ela tem por certo em sua vida. Se nós queremos, essa é a primeira lição para cada um de nós, se nós queremos ultrapassar tempos de crise, dificuldades, problemas, pandemias, etc., a gente precisa manter o nosso controle emocional. Como é que anda o seu controle emocional? Você tem mantido esse controle emocional? Você tem conseguido ultrapassar essa crise, apesar de todas as dificuldades que você tem passado, mantendo esse controle emocional? Essa é a primeira lição que Ana nos ensina. A segunda lição que Ana nos ensina é que em tempos de crise, o nosso foco ele precisa estar na solução e não nos problemas. Em tempos de crise, o nosso foco precisa estar nas soluções e não nos problemas. Essa é uma das grandes lições da administração moderna que a gente ouve por aí em treinamentos empresariais, conforme estamos acostumados a participar desses eventos. E é verdade. Quem era o problema de Ana? Penina? Não, de jeito nenhum. Penina não era o problema de Ana. Ana não responde às provocações, os insultos, às zombarias de Penina, porque Penina não era o problema dela. A grande questão não era quem era o problema, mas a grande questão era qual era o problema. E o problema era exatamente o fato de Ana não poder ter filhos. E isso não dependia de Penina, mas era uma dificuldade pessoal dela. Ou seja, o problema estava com ela e não com a outra. A outra se aproveitava do problema dela para humilhar, para colocá-la para baixo, para zombar dela, para tentar tirá-la do sério. Mas não era esse o problema de Ana. O problema de Ana era exatamente o fato de Deus ter cerrado a sua madre, como diz o texto bíblico, ou seja, a ter impedido de ter filhos. Por isso, o foco de Ana estava em Deus e não em Penina. O foco de Ana estava em Deus e não em Penina. O foco de Ana estava naquele que poderia resolver o problema dela e não necessariamente na rival que ela tinha. Esse é um aspecto bastante interessante e muito valoroso para a gente entender. Se nós focarmos nas soluções, nós conseguiremos ultrapassar os problemas. Agora, se nós focarmos nos problemas, nem sempre encontraremos as soluções que nós precisamos para o nosso dia a dia. Ana foca em Deus e esquece todo o restante. A conversa dela é com Deus, a oração dela é com Deus, o diálogo dela é com Deus. Não é nem com Penina,
nem é com Elcana, o seu esposo, dando justificativas porque não comia, porque estava entristecida, respondendo as suas perguntas. Mas o foco dela estava exatamente naquele que poderia resolver os seus problemas, e esse era Deus. Aonde está o seu foco? Aonde está o meu foco diante dos problemas? Nós precisamos colocar o nosso foco nas soluções, e para a grande maioria dos nossos problemas, o foco, a solução é exatamente Deus e não o problema necessariamente em si. Então essa é a segunda lição que Ana nos ensina. A primeira é que nós precisamos ultrapassar tempos de crise, suportando 2 sofrimentos sem reclamações, mas nos colocando diante de Deus. A segunda é que o nosso foco precisa estar nas soluções e não nos problemas que nós estamos passando. Ou seja, o nosso foco precisa estar em Deus e não necessariamente no problema. A terceira lição que Ana nos ensina nesse texto aqui, em tempos de crise, Ana nos ensina a orar mais com o coração e menos com as palavras. Em tempos de crise, Ana nos ensina a orar mais com o coração e menos com as palavras. Aliás, essa é a origem do mal-entendido entre ela e o sacerdote ali. Após uma refeição, Ana, como de costume, vai ao templo para orar. E ali, que era o grande sacerdote, estava ali a observando. E ao observar os seus lábios baterem, mas não ouvir som nenhum, ele pensa que Ana está embriagada, está bêbada. E ele vai reclamar com ela, inclusive, né? Diz, largue esse vinho, né? Por que ele faz isso, na verdade? Porque naquele tempo era muito comum as pessoas que iam ao templo ali pagarem aos sacerdotes para que esses sacerdotes pudessem fazer uma oração em voz alta por aquela pessoa, por aquele problema que ela estava passando. E como Ana não fez isso, Ana estava sozinha orando, mas não tinha voz nenhuma, ou seja, o lábio batia, mas não tinha som nenhum, ele a julgou como se estivesse bêbada. Ou seja, ele disse assim, essa mulher não convidou nenhum sacerdote para orar por ela, não pediu a Deus para que um sacerdote intercedesse por ela, na verdade, e está aqui balbuciando, ela deve estar bêbada por consequência. Só que havia um problema naquelas orações dos sacerdotes. Qual era o problema das orações dos sacerdotes? É que havia palavras bonitas, havia muita verbalização, mas necessariamente o coração do sacerdote não estava ali, porque o problema não era dele, o problema era do outro. É claro que nós podemos fazer orações de intercessão uns pelos outros e fazê-la com bastante afinco com o nosso coração. Mas naquele instante, com aqueles 2 sacerdotes que haviam ali, Ofni e Finés, era difícil isso acontecer, porque os 2 não tinham uma boa conduta, apesar de serem filhos de Eli. Ou seja, em outras palavras que estou dizendo é assim, as orações ali eram muito mais profissionalizadas do que qualquer coisa naquele instante. A oração de Ana, ao contrário, não. Ela não tem palavras, mas ela tem muito coração. O que Ana está dizendo é assim, eu estava me derramando perante o Senhor. Aliás, no original hebraico, né, a palavra derramar significa libação, ou seja, significa derramar algum tipo de líquido em oferta a Deus. Ou seja, o que está dizendo é assim, o meu coração está se desmanchando, está se transbordando diante de Deus, está esborrando da minha interioridade, das minhas dificuldades, dos meus problemas diante do Senhor. Ou seja, Ana está nos ensinando a orar mais com o coração e menos com as palavras. Em tempo de crise, nós normalmente recorremos às orações, né? Quando a coisa aperta, nós recorremos às orações. No entanto, a gente precisa recorrer às orações do modo certo, do modo correto. E o modo certo e o modo correto é com muito mais sinceridade e transparência diante de Deus, derramando o nosso coração do que meramente com palavras bonitas diante do Senhor. Essa é a terceira lição que Ana nos ensina para ultrapassarmos esses tempos de crise. Mas concluindo, eu quero falar de mais 2 lições que nós podemos aprender com Ana diante de tempos de crise e passando por esses tempos de crise, por essas dificuldades da melhor maneira possível. A primeira lição dessa conclusão é: Ana nos ensina a buscar verdadeiramente a graça aos olhos de Deus. Ana nos ensina a buscar verdadeiramente graça diante de Deus. Interessante que Ana nasceu sobre o signo da graça, vamos dizer assim. O nome Ana, em hebraico, significa graça, ou seja, ela deveria ser uma pessoa agraciada, uma mulher agraciada. E isso não acontecia na sua vida pelos problemas pela qual ela estava passando. Então, quando
depois do diálogo com o sacerdote Eli, no versículo 18, quando nós lemos assim: ache graça a tua serva diante dos teus olhos, isso quer dizer assim, que Ana está dizendo assim: olha, eu tenho o protocolo da graça, eu nasci sob o signo da graça, eu tenho um registro de ser chamada de graça, mas eu não tenho graça aos olhos do Senhor, eu estou buscando essa graça aos olhos do Senhor. E essa frase dela foi certíssima para Deus responder a sua oração, porque tudo que acontece em nossas vidas é pela graça de Deus e não pelo nosso mérito, porque nós merecemos, porque nós somos isso ou aquilo, nós somos o bam. Nada disso. Nós precisamos baixar a bola e entender que a graça de Deus é que cuida de nossa vida, é que nos faz ser quem nós somos, nos faz ter o que nós temos. Enfim, é somente a graça e tão somente a graça, absolutamente a graça de Deus em nossas vidas. Então, em tempos de crise, busque genuinamente a graça de Deus. A segunda lição que a gente aprende também nessa nossa conclusão é que Ana nos ensina em tempos de crise a não desistir dos nossos sonhos, mas também a abrir mão desses sonhos. Ana nos ensina a não desistir dos nossos sonhos, mas também nos ensina a abrir mão desses mesmos sonhos que nós temos também. É interessante que no voto de Ana já estava implícito isso. Ela diz a Deus assim: se tu me deres um filho, eu dedicarei a ti todos os dias de sua vida. Se tu me deres um filho, eu dedicarei a ti todos os dias da sua vida. E isso realmente aconteceu. Ela engravidou, ela teve o seu filho, ela esperou que ele fosse desmamado, ou seja, mais ou menos que ele tivesse 3 anos de vida. E quando ele tinha 3 anos de vida, ela o leva para o templo de Siló, aonde está o sacerdote Eli, e o deixa ali para ser criado pela família de Eli, para ser também da linhagem sacerdotal, para ser um sacerdote, um auxiliar do sacerdote, desde pequenininho em sua vida. Ou seja, Ana realiza o seu sonho, mas ao mesmo tempo ela abre mão dos seus sonhos. E por que isso é importante? É importante para a gente entender o seguinte: em tempos de crise, em tempos de dificuldades, de problemas como esse que nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia que está fazendo 1 ano, nós precisamos colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus e deixar que Deus cuide dos nossos sonhos. Nós precisamos deixar os nossos sonhos nas mãos de Deus e entender que Deus vai cuidar da melhor maneira possível desses sonhos que nós temos em nosso coração. Imagine deixar uma criança de 3 anos de idade numa família de estranhos para ser criado, sendo o seu único e exclusivo filho. Mas acontece um milagre extraordinário. Numa dessas idas ao templo de Siló, nós lemos no capítulo 2, no versículo de número 20, o seguinte: antes de Elcana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhe dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Que bênção, né? Quando nós colocamos os nossos sonhos nas mãos de Deus, Deus é capaz de multiplicar esses sonhos muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos, como na vida de Ana. Ana teve mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas, porque Deus multiplicou o seu sonho que foi colocado em suas mãos. Isso é maravilhoso. Coloque os seus sonhos nas mãos de Deus, em tempos de crise ou sem ser tempos de crise, mas coloque os seus sonhos nas mãos de Deus e deixe que Ele possa cuidar dos seus sonhos, multiplicar os seus sonhos, fazer com que eles possam se realizar em seu dia a dia e no meu dia a dia. Esse Deus é um Deus maravilhoso, porque Ele ouve as nossas orações, Ele sabe quem nós somos, Ele entende o nosso interior, Ele vê o nosso coração derramado diante dEle e Ele responde às nossas orações. Que nós possamos aprender essas 5 lições dessa mulher de fibra para ultrapassarmos tempos de crise em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa reflexão, que você possa enviá-la para outras pessoas, que você possa compartilhar, que você possa deixar o seu like, que você possa curtir, que você possa deixar o seu comentário, o seu feedback para a gente. Uma boa semana, que Deus te abençoe e parabéns às mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Que Deus te abençoe.
Em nome de Jesus, amém.